Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui para um bate-papo hoje sobre saúde mental. Estou aqui com o pastor Matheus, com o Felipe, com a Kelly, e nós vamos conversar hoje. Então, chama todo mundo que está aí na sua casa, chama o marido, chama a esposa, o pai, a mãe, reúne todo mundo, porque vai ser um papo muito legal, um assunto muito importante sobre essa nova série que vai começar no próximo domingo aqui na Revo. Estão preparados aí? Aqui o pessoal está preparado. Está preparado? Preparado. Todo mundo animado? Empolgado nessa noite de quarta-feira. Com certeza essa live vai ser bem especial. Vai chamando a galera, vai encaminhando no aviãozinho para todos os seus amigos aí, que com certeza daqui a pouquinho a gente vai começar esse bate-papo muito legal. Então, feliz de estar aqui, Paulinha, Kelly, Felipe, né? Essa noite, com certeza, acredito que a gente vai compartilhar algumas coisas que vai ser bem especiais e, na verdade, um gostinho só, que a gente tá muito expectativa essas 3 semanas, né? Que vai rolar a série, então o coração tá assim, tipo, acelerado, né? Emocionado. Então tá todo mundo preparado. A gente vai começar aqui, a gente vai fazer algumas perguntas. Se você tiver uma pergunta também, pode perguntar aí, manda pergunta pra gente, interage aqui também, vai ser muito legal poder saber quais são suas dúvidas e conectar com vocês. Vamos lá então, pessoal? Vamos lá. Bora. Então esse é o nosso 2º ano de série, será ou não? Quando que começou a série de saúde mental aqui na Revolução Church? Na verdade, o nome saúde mental é o 2º ano. Porém, a gente já tem feito uma série sobre saúde mental e emocional faz 5 anos. 5 anos. Então, assim, é interessante que a gente já falou tanto sobre isso, mas nunca esgota o assunto. Porque parece que sempre tem coisas a cavar. Mas, principalmente, eu recordo que a ideia inicial foi depois da pandemia. Onde hashtag todo mundo virou de ponta cabeça, né, assim, muito... Difícil não. Pessoal, aqueles lockdowns, aquelas coisas que, né, enfim, fez sentido, não fez, mas se agravou muito saúde mental, saúde emocional, né, estatísticas, né, a gente não está trabalhando com teoria, estatísticas, que aumentou muito o nível de ansiedade, né, pessoas em depressão, porque obviamente muitas coisas contribuíram e principalmente esses ficar fechado, mas aí partiu a ideia no nosso coração. Precisamos falar sobre algo que é relevante e não só a pessoas aqui na sociedade, mas dentro da igreja também, porque o fato de a gente ter uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, não nos isenta também de lutar nessa área, né? Eu acho interessante quando o apóstolo Tiago fala que Elias foi um homem semelhante a nós. Ou seja, humano como nós. Elias lutou com isso. Então a gente começou, faz 5 anos, a série Saúde Mental. O primeiro era engraçado, o tema era Coração Saudável. Nós fizemos 21 vídeos curtos, quase morri gravando aquele negócio, né? E foi assim, hoje eu penso assim, como cresceu a ideia, como... Mas assim, já sempre tem abençoado muito. Então é a quinta edição já. E quantas pessoas já foram alcançadas, né? A igreja está sempre cheia na época dessa série, fica mais cheia ainda, é difícil caber todo mundo, né? Porque realmente é um tópico importante, um assunto interessante e que todo mundo precisa. Quem nunca aí, né? Passou por uma crise de ansiedade, por um momento que pensou, né? Eu preciso de ajuda nessa área, né? Eu acredito assim que todos nós enfrentamos nossas batalhas, né? Uma das intencionalidades e talvez os grifos que a gente trabalha nessa série é que nos bastidores do coração todo mundo enfrenta batalhas. E o fato é que nós 4 aqui, eu, Paulinha, Kelly, Felipe, a gente está conversando sobre saúde mental hoje, mas provavelmente nós 4 batalhamos em alguma área. Né? E o fato é que qualquer pessoa que for falar sobre esse assunto, talvez a autoridade dela vem também por ter enfrentado batalhas nessa área. Então, assim, hashtag quem nunca, né? Então algo muito relevante, porque a gente descobre que esses transtornos, né, de emocionais, eles estão presentes, né, e aqui no Brasil, estatisticamente, 70% da população sofre com transtornos em algum nível de ansiedade. Quanto? 70% da população, é muita gente, né, algum tipo de transtorno, e assim, e quem não tem alguém da família que tem, algum conhecido que tem, então é relevante isso. Com certeza. Sim, é verdade. E tem uma polêmica em torno desse assunto, porque muitas pessoas acham que a gente não tem que misturar fé com saúde mental, que não é uma coisa que combina, essas coisas não se misturam. O que vocês pensam a respeito disso? Na verdade, a gente
não é somente, também não é só espiritual, né? A gente cuida da parte espiritual, orar é importante, jejuar é importante, as disciplinas espirituais, elas são importantes, mas cuidar da mente também é importante, né? Porque a gente tem grandes batalhas na mente, né? E às vezes padrões que se repetem da família, isso também é mental, né? Então, se as pessoas elas não procuram isso e também não complementam uma coisa com a outra, imagina você só cuidar da parte mental e não cuidar do espiritual, né? E a mesma coisa, ao contrário, né? Se você só cuidar da parte espiritual e não cuidar da mental, você vai continuar batalhando sempre nas mesmas coisas, às vezes caindo nas mesmas coisas, né? Então, é importante e se misturam, na verdade elas se complementam, né? Realmente é um assunto que por muito tempo foi considerado um tabu, né? Onde lutar com a sua mente era como se fosse, assim, uma falta de fé, uma frieza espiritual, um pecado. Mas, na verdade, hoje a gente entende que nós somos seres humanos, né? Sim. E nós somos corpo, alma, espírito, mas nós temos uma mente que a gente, às vezes, pode estar batalhando e que também a gente pode olhar para as pessoas e nem imaginar que por trás de cada pessoa tem uma batalha, né? Então, é um assunto bem necessário e nós, como cristãos, precisamos também falar sobre isso. Com certeza é muito importante. E é enfático, né, a gente pensar assim, isso que o Felipe e a Kelly estavam compartilhando, né? Legal que vocês estão estudando psicologia, né? A gente também quase formando aí, né? E talvez vocês entraram bem dentro dessa ideia que a gente é um ser tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito. E uma coisa está ligada à outra. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, talvez você lutou com uma emoção muito forte, você sentiu no teu corpo isso. Sim. Entende? Sim. Né? E você, meu Deus, cara, eu tô sentindo no meu corpo aqui algo ruim, porque na verdade era uma coisa na sua alma. E dessa maneira também a mesma coisa. Quando está tudo ligado e talvez essa ideia de não mistura isso com fé, mas vamos ser sinceros, pelo menos é a fé que nós temos, né? O nosso Criador é Deus. Ninguém sabe melhor como a gente funciona do que Deus. Então, quando a gente entra em contato com a presença de Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, ou seja, a nossa origem, Deus, ele tem o poder de ver coisas na nossa vida que nem às vezes a gente vê. Sim, é incrível quando Davi ele fala assim, ó, sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, né? Ele fala, vê as minhas ansiedades. Tem uma tradução que da versão da Bíblia King James fala, vê e sonda as minhas ansiedades. Ele está reconhecendo a incapacidade dele de olhar para dentro do próprio coração e conseguir chegar a uma resolução. E vamos ser sinceros, a gente tem dia que você se olha no espelho e você não sabe o que está acontecendo. Você não está bem, porque não sei. Quer ver as mulheres? Tô brincando. Todo mês tem um momentinho especial, né? Tirando essa parte, né? Mas falando sério agora, todos nós temos... Cara, eu já tive momentos na minha vida, eu falei, cara, não está tudo bem. Por quê? Eu não sei. Simplesmente parece que estava preto e branco. Cara, por que está preto e branco? Porque o nosso mundo, na verdade, exterior é moldado pelo nosso mundo interior. Então, assim, às vezes você pode pensar que por isso que as pessoas estão em busca da felicidade e, na verdade, felicidade nunca vai estar fora, sempre está dentro, porque o mundo pode estar na primavera aqui fora e se você estiver em preto e branco por dentro, nada está bem. Sim. Então, quando a gente vai para a presença de Deus, eu acredito, assim, que Deus ele tem uma forma de trabalhar nas nossas vidas. Sim. Então, é só total respeito aos profissionais, a gente encoraja isso, psicólogos, psicanalistas, né? Minha irmã, eu sempre costumo dizer que ela é psicóloga, né? Estudou muito na área. Mas quando eu sempre tenho uma frase que eu digo, tem um lugar que eu acredito que o homem não consegue tocar, que é só Deus. Sim. Que quando você ouve da parte, direto da boca de Deus, cara, isso vira uma chave, isso resolve teu coração. Então, assim, eu acredito que isso mistura com certeza. E também os testemunhos que a gente tem ouvido, né? Durante todos esses anos, né, 5 que a gente tem feito sobre saúde mental e emocional, os testemunhos das pessoas talvez são a maior testificação da autoridade que a gente pode testemunhar, que realmente Deus tem poder para mudar situações nessa área de emoções, na área de mente. Então, com certeza, eu não tenho dúvida que, como a Kelly falou, isso era um tabu. E eu ouvi isso aqui, né? Antigamente, eu cresci minha vida na igreja, eu ouvi. Depressão é para quem é fraco, julgava quem está em pecado. Porque você... Não é uma pessoa de Deus se você tem depressão. Não ora o suficiente. Então, eu acredito que tem muitas coisas envolvidas,
Mas a gente não pode julgar literalmente uma crise emocional, alguma coisa, relacionar com falta de fé, até porque senão nós veríamos heróis da fé, como Elias, Jó, pessoas incríveis, Davi, muitas vezes desmoronados na alma. Sim. Então, com certeza, liga sim. Com certeza tá ligado. E o Matheus aqui comentou sobre testemunhos. Se você tá aí assistindo a gente e você tem algum testemunho para contar sobre o que Deus já falou na sua vida, o que Ele tocou na sua vida através da série Saúde Mental, comenta aí, conta pra gente. A gente quer saber o que Deus já fez na sua vida e isso com certeza vai encorajar outras pessoas a estar participando da série também. Não é? E, pastor, você já enfrentou alguma coisa assim pessoalmente, algum momento de ansiedade, de luta, de dificuldade, ou você é o perfeito, pastor Matheus? Vocês querem que eu fale a verdade? Ninguém vai aparecer no domingo. Cara, na verdade, assim, ó, Paulinha, se eu for falar pra você, eu sou um pastor, eu sou um líder, então, assim, parte da minha função e para o que Deus me colocou é ser uma rocha, uma coluna. Então, assim, eu acredito na vulnerabilidade, eu acredito que a vulnerabilidade nos cura, né? E é incrível quando Neemias, ele está construindo os muros, e muros derrubados fala a respeito da nossa alma, às vezes, que está derrubada, a gente não consegue ter desprotegido, ele coloca nas partes que não tinha ainda fortalezas, pessoas ali para cobrir ele. Então eu acredito nos relacionamentos, na vulnerabilidade. Porém, existem alguns momentos que eu preciso apenas ser forte. Apenas preciso entender qual é o meu papel, né? E eu vou falar para você, caminhar por fé, por perseverança. Então, dificilmente as pessoas vão ver, nossa, olha como o pastor Matheus tá acabado, tá mal. Não, eu vou me resignar. Mas o fato é, Paulinha, eu que desde a minha adolescência, né? Durante essa série, eu vou querer ser mais vulnerável do que todas as outras até hoje que a gente já fez. Né? Então isso é uma coisa assim que me acelera o coração. Mas eu lutei muito sempre com saúde emocional e mental na minha vida, né? 2013 para 2014, né? Eu falo que eu lidei assim com um passo da depressão, né? E eu não sabia muito certo com o que eu estava lidando, né? Mas eu me lembro assim, meses que eu só conseguia chorar. Eu não sentia mais vida, eu lia minha Bíblia, eu perguntava, Deus, o que está acontecendo? Né? Então, assim, eu sempre fui forte em lutar, mas assim, eu sempre batalhei muito nas emoções. O meu temperamento, né, as pessoas que me conhecem, elas vão saber, é 60% colérico, e essa é a parte boa do temperamento, vou ser sincero, gente, porque é resignado, mas outra parte, 40%, eu sou melancólico, cara, né? Hashtag não sou emo, não faço dramas, né? Para os dramas queens, né? Que todo mundo me comenta, então não, Gente, não sou assim, não escrevo textão no Facebook, não vou postar nos melhores amigos, cara de tristinho, não, adolescentes, hashtag não dá, gente, né? Mas assim, o fato é que a gente batalha muito nisso, sabe? Eu sempre batalhei, essa parte do meu temperamento melancólico sempre foi um desafio para mim e Deus já trabalhou muito, mas o fato é que a gente enfrenta desafios, sabe? Eu não vou dizer assim que eu lutei sempre com ansiedades, eu aprendi, quando você tem um relacionamento com Deus, entregar a vida ao Senhor, mas eu sempre lutei isso com um vazio muito grande. Um vazio, sabe? Isso é uma coisa sincera que eu abro meu coração durante a série, eu vou falar algumas coisas também, e era até um questionamento, eu dizer, cara, Jesus completa o meu vazio, e por que eu tinha às vezes esse vazio? Eu comecei a entender raízes, coisas na minha alma, coisas que talvez deixaram lacunas que eu precisava preencher com a presença de Deus. Então eu tenho descoberto que o maior desafio não é a conversão. As pessoas convertem, elas vêm à igreja. O maior desafio é a transformação da mente. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, a mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema, cara, é a mente. Porque
Porque tem pessoas que o coração converteu, mas a mente não conseguiu mudar, não conseguiu vencer o trauma, não conseguiu renovar os padrões, não conseguiu entender a identidade em Cristo, largar as mentiras do inimigo. Então, assim, eu já lutei muito com isso, né? E eu acredito, assim, que até hoje muitas batalhas a gente enfrenta, mas eu tenho me apegado numa palavra, né? Que nós já temos uma palavra de vitória. Maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então eu sempre me apego nessas palavras, porque aí que faz a diferença ter o relacionamento com Deus. Mas hashtag deixa pra série abrir mais coisas para o pessoal, eu vou falar. Eu ouvi aqui um pouquinho de Neemias, já fiquei curiosa se foi um spoiler do que vai ter. Adoro a história de Neemias, quem sabe vai ter, né, pastor? Vamos pensar sobre isso. Esse spoiler talvez eu não quero dar, porque eu não sei. Mas nesse primeiro episódio eu já vou falar que eu não vou falar sobre Neemias. No primeiro episódio não. O segundo episódio eu quero construir, né, a maneira assim, talvez como Deus vai dirigindo. O primeiro episódio eu faço questão de ser algo uma ministração tão poderosa, onde as pessoas entrem num lugar em Deus que a alma delas, né, ela literalmente possa se desnudar diante do Senhor para que Deus possa tocar a vida delas. Né? E às vezes, normalmente, durante a série, no segundo episódio, eu tento construir mais informativo. Porque eu acredito que tem partes que são conectivas no espírito, na alma, mas tem momentos que a gente precisa de instrução para caminhar com inteligência emocional. Porque Deus tem a sua parte e nós temos a nossa parte. Então, Deus faça tudo por mim. E eu já tenho falado para as pessoas, né? Eu acredito numa virada de chave. Tem momentos que Deus toca e tudo muda, a estação muda. Mas assim, saúde mental e saúde emocional é uma coisa construída com Deus. Através de novas atitudes que Deus vai te colocando no seu coração. Então, o segundo episódio eu sempre tento deixar mais informativo. Talvez Neemias. Adoro Neemias. Então, são 3 episódios diferentes um do outro. Não é pro pessoal escolher assim, vir numa semana, não vir na outra. É pra estar nos 3, pra ter essa continuidade, essa construção da Se alguém não conseguir estar no episódio, for só no terceiro, ou só no segundo, ou só no primeiro, vai ser muito abençoado, vai abençoar. Mas, obviamente, a ideia de série é justamente a gente fazer uma construção. Eu falei no início, é impossível esgotar o assunto. Se deixasse, a gente ficava o ano inteiro percorrendo, fazendo uma série de 7 mensais, 10 mensais. Obviamente, dentro de um contexto de igreja, a gente precisa, um nutricionista, você precisa balancear aquela dieta, né? Mas, com certeza, setembro tem uma campanha mundial conhecida como Setembro Amarelo no Brasil, acho que até no mundo, né? No mundo? É mundial ou nacional? Acho que é mundial. Acho que eu até acredito que seja até mundial, e a gente aproveita essa data justamente porque a gente quer incentivar isso e é muito especial. Legal. E o pessoal que está assistindo aí, vocês têm alguma dica prática para dar nesse momento para o pessoal que está acompanhando a respeito de saúde mental? O que essas pessoas poderiam fazer agora, além de... E na série. Além de ir na série, né? Elas já decidiram, já sabem que tem a série, elas vão para a série. Além de ir na série, vocês têm algum conselho prático para dar para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Na verdade, é você não tentar batalhar sozinho, né? Quando você está isolado, as coisas, elas parece que se ampliam, né? Então os sentimentos se ampliam, as batalhas que você luta sozinho se ampliam, né? Então você sempre está pensando, primeiramente, se apoie em Deus. A Bíblia fala, não andeis ansiosos, não tenham medo, né? Mas também pessoas ao seu lado, pessoas que possam te aconselhar, pessoas que possam estar te acompanhando naquele momento. Então quando você se isola, né? As coisas elas acabam não sendo resolvidas ou se não se ampliando. Porque no momento que você está em solidão, a sua mente ela tá ali batalhando sozinha. Então você não tem ninguém que traz uma nova perspectiva, que traz uma palavra de Deus para sua vida. Então, uma dica prática, um conselho seria: não lute as suas lutas sozinho. Sempre primeiro conte com a presença de Deus, com o Espírito Santo, mas também com pessoas, com seus líderes, com pessoas que realmente possam te levar para esse novo pensamento, esse pensamento de Deus sobre a tua vida, né? Então, essa seria a minha dica. Muito bom. Eu acho que é justamente, né, saber que você não precisa lutar sozinho, né? Existe um Deus que se importa com você, se importa com o que você sente, e também, com certeza, sempre buscar ter pessoas do seu lado que você possa contar, pessoas que te deem bons conselhos. Isso é essencial, né? A gente não precisa carregar nenhum fardo sozinho, né? Jesus mesmo carregou fardos por nós, então
é realmente isso, se apoiar, né? Ter a nossa fé bem apoiada e bem nutrida, porque isso faz total diferença na nossa saúde mental também. Seria difícil, assim, tipo, quantos conselhos poderia falar sobre isso, né? Mas o Felipe falou sobre isolamento. Isolamento é perigoso. Sim. Isolamento é perigoso. E o próprio Jesus, quando ele estava passando pelo momento mais difícil da vida dele, que ele ia para a cruz, a Bíblia fala que Jesus estava calmo, muito triste. Então perceba, o Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem. Eu amo isso. A humanidade de Jesus, a Bíblia faz questão de mostrar Jesus transpirando gotas de sangue, ou seja, a alma muito aflita, cara. Mas Jesus, nesse momento, ele sabia, Jesus era inteligente, com certeza. Ele leva seus 3 melhores amigos. Ele diz, Pedro, Tiago e João, tá certo que os mal acabados dormiram, pouca coisa ajudou, os caras, né, pelo amor de Deus, com esses amigos não precisa de inimigo, como diz, né, mas vamos ser sinceros, cara, Jesus, ele entende, cara, eu tô passando um momento difícil, eu não posso estar sozinho. Então, assim, isolamento é muito perigoso e sempre será a maior tentação quando você tá em momentos de crise. A gente normalmente vê a pessoa, não, eu quero ficar aqui no meu canto, eu quero ficar sozinho, porque a batalha na mente, ela começa a ser travada, né? E é impossível falar de saúde mental, emocional, sem falar dessa batalha de pensamentos, sobre essa guerra que eu acredito que é espiritual, porque o inimigo não tem poder de roubar as promessas de Deus na nossa vida, então ele vai tentar roubar a nossa mente. Ele vai tentar roubar os pensamentos de Deus, a nossa identidade, né? Salomão, em Provérbios capítulo 27, ele é um gênio a escrever isso. Ele fala assim, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que sabemos? Que a nossa vida é um fluxo dos nossos pensamentos. Então, isolamento é uma coisa que é algo muito perigoso, né? E então, a palavra viver em comunidade é com unidade. É a palavra comunidade. Ter pessoas, e talvez esse seja um dos mais incríveis privilégios de se fazer parte de uma igreja, né? Já falar de maneira tão enfática, essa série, nós não estamos tentando levar você para uma igreja, para a Revo Church. Nós queremos, obviamente, levar Jesus para dentro do seu coração, que você possa ser abençoado durante a série com esse tema. Mas quando você contra Cristo, você vai descobrir o privilégio que é se viver em comunidade. Irmãos na fé, pessoas que você chora junto, você ri junto. Então, o isolamento é perigoso. Eu tenho uma frase famosa que eu falo que relacionamento, né, custa caro, né, é um preço, mas o preço do isolamento é muito mais caro do que o preço da intimidade. Né? Por mais que pessoas... não é fácil. Concordamos? Né? Concordamos em algo, mas quanto é mais caro você estar isolado? Jesus ensinou esse princípio, é melhor serem 2 do que 1, porque se alguém estiver só e cair, quem o levantará? É uma coisa tão óbvia, mas muitas pessoas menosprezam esse princípio, e no momento que, como diz, isso bate na porta, cara, faz muita diferença você ter pessoas do teu lado. Faz, realmente. Enquanto vocês estavam falando sobre isolamento, eu acho que Deus colocou uma coisa no meu coração a respeito disso, porque muitas vezes a gente está tentando alcançar um amigo, a gente quer conversar com um amigo, uma pessoa da família, a gente percebe que aquela pessoa está se isolando e a gente leva até pro pessoal, assim, tipo, essa pessoa não tá me dando bola, não tá me respondendo, não quer sair comigo. E quem sabe, enquanto você estava ouvindo isso, você pensou em alguém, né? Alguém que tá se isolando, você pensou assim, não, eu tô bem. Mas quem sabe você lembrou de alguém que tem te evitado, que tem se isolado, né? Que tem afastado você. Quem sabe Deus tá colocando essa pessoa no seu coração agora para você tá alcançando ela novamente, né? E quem sabe olhando pelo outro lado. Às vezes não é contigo, né? Às vezes não é algo pessoal. Mas às vezes aquela pessoa não tá num bom momento, ela tá com a saúde mental, a saúde emocional dela abalada. Então quem sabe esse é o momento de você alcançar essa pessoa novamente, né? Você falar assim, lembrei de você, vai ter uma série lá na igreja, queria tá indo lá com você, convidar essa pessoa para participar, né? Inclusive, o que vocês acreditam que as pessoas podem esperar ao chegar lá pela primeira vez? Quem sabe? O que as pessoas podem esperar encontrar na Revo Church? O Felipe e a Kelly cantando. O Felipe e a Kelly cantando. A gente vai estar lá. Que é muito bom, inclusive.
E eu acredito que encontrar essa esperança que a gente encontra em Jesus, né? Sim. Jesus sempre ele tem uma palavra para os momentos certos da nossa vida, né? Quando a gente busca a palavra de Deus, busca se conectar com Deus, a gente sempre tem uma palavra para aquele momento, né? Se a gente está ansioso, tem, não andeis ansiosos. Se você está com medo, Jesus fala, não tenha medo, eu estou contigo também. Então eu tenho certeza que quando você chegar lá pela primeira vez, ou você levar alguém lá pela primeira vez na série especificamente, você vai receber algo de Deus ali, vai receber Deus ele conhece exatamente o ponto que você precisa virar ali, o ponto que precisa mexer, e mexer de uma forma que realmente você entenda que Deus tem uma outra perspectiva sobre a sua vida, né? Às vezes a gente olha para dentro da gente mesmo e a gente idealiza coisas, a gente pensa coisas sobre nós, e quando a gente chega ali, quantas vezes, né, no culto de domingo mesmo, parece que Deus ele libera novas realidades sobre a nossa vida, né? A gente chega lá pensando algo sobre a gente, não, eu sou desse jeito, ou aconteceu isso e agora vai ser dessa forma, e Deus dá uma nova perspectiva, né? Então acredito que um renovo para a vida, para a alma, né? Para o que você está passando nesse momento. Legal. Muito bem. É um lugar também onde a gente encontra aquela parte que falta no vazio que existe em todo ser humano, né? Eu acho que todos nós temos um vazio que é do tamanho de Deus, e é um lugar realmente de acolhimento, um lugar onde a fé e a vida real, elas acabam se conectando, porque o pastor Mateus sempre deixa das feridas dele, né? Da história dele fluir coisas também para abençoar a nossa vida. Então, com certeza, serão finais de semanas incríveis de muita cura e muita revelação de Deus, né, para nossa vida. Muito empolgado. As pessoas que ainda, né, nossa igreja são milhares de pessoas, mas talvez você esteja nos ouvindo, você está curioso, talvez você está pensando uma pessoa que gostaria de convidar. As pessoas são muito bem-vindas na Rivo Church, né? A gente tem um time incrível de recepção, de estacionamento, existe uma alegria, não é uma alegria pessoal apenas nossa, é uma alegria de Deus na nossa vida. Então você vai ser muito bem recebido, e quando você chegar lá, o nosso papel é simplesmente receber bem, mas quem vai estar esperando por você é Deus, sabe? Sim. A coisa mais incrível é João capítulo 15, talvez seja um dos versos preferidos meus da Bíblia, quando Jesus olha para os seus discípulos, ele fala, vocês acham que vocês escolheram a mim, eu escolhi cada um de vós. Sim. Então se você vai para aquele lugar, saiba, Jesus apontou o dedo para você, ele está chamando você, sabe? A casa do Pai, não pense que são pessoas, não queremos que você venha para uma religião, não falamos sobre religião, falamos sobre um relacionamento pessoal com Cristo. Então, com certeza vai ser extraordinário. Empolgado, Paulinha. Eu também, tô muito empolgado. Empolgado para ver se vai ter ringue nesse ano. Né? Sempre temos algumas apresentações especiais. Vai ter ringue esse ano, gente, pastor? Esse ano a gente não vai fazer ringue porque a gente fez por 2 anos consecutivos, então precisa mudar as novidades, né? Então esse domingo, né, eu vou inventar algumas pequenas maluquices, né, não tão extraordinárias ainda, mas já vamos inventar as criatividades, né? A gente gosta de ser ilustrativo nas mensagens. Eu acredito que uma ilustração as pessoas nunca mais esquecem, ficam marcados, né? E principalmente quantas pessoas já até hoje falam para mim, Mateus, eu lembro a primeira vez que eu vim na igreja, porque a série é uma grande porta de entrada de pessoas na igreja, de evangelismo, e eu vi assim, eu estava entendendo a mensagem, quando você lutou, eu enlouqueci. Falei, cara, no final, na verdade, não tinha nada a ver com a luta, né? Mas tinha a ver com a mensagem, mas a ilustração, ela marca a vida das pessoas, né? Então a gente, de forma bem intencional, a gente faz essas ilustrações para que a gente consiga marcar o coração das pessoas. Então, vamos ver como é que vai fluir tudo, mas com certeza vai ser empolgante. Vai ser legal. Então, a série é só para quem tá passando por problemas, para quem tá em depressão, para quem tá com problemas mentais, ou é uma série para todo mundo? Todo mundo é bem-vindo? Então, é só para quem tá no fundo do poço? A gente tinha falado, né, que é difícil uma pessoa que não enfrenta algum nível de batalha. Sim. Mas talvez você possa ser aquele grupo de pessoas e não, cara, eu estou ótimo. Minha mente está intacta, minhas emoções estão intactas, eu estou bem resolvido, eu diria para você. Então, talvez você é a pessoa que mais deveria participar, então, da série, porque você deve se cuidar dessa maneira para que não se fragmente. Interessante, um amigo meu,
ele não mora no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, e ele falou que ele foi até uma psicóloga, ele foi fazer terapia, e ele chegou lá e a mulher começou a conversar com ele, e ele disse, tá tudo bem. Ela falou, por que você está aqui? Ele falou, justamente para que um dia eu não precise vir aqui e estar muito ruim. Ele falou, eu quero cuidar, eu quero conservar isso. Então, com certeza, é para todas as pessoas, Paulinha, né? E até porque eu creio que algumas coisas Deus faz em nós e tem coisas que Deus faz em nós para fazer depois através de nós, para que a gente seja fonte de abençoar outras pessoas, né? Então, isso é muito legal. E eu acredito que Deus não remova nossas cicatrizes, mas cicatrizes também são um indicativo que a gente passou por isso, a gente não foi vencido por isso, a gente não morreu nisso e a gente está curado a respeito disso. Então é incrível a gente ver que quando a gente batalha isso, de alguma forma isso torna um testemunho poderoso na nossa vida. E eu acredito que essa tem sido a realidade de muitas pessoas. A gente vê a geração Z, que a gente chama hoje, né? A geração de pré-adolescentes, né, que está aí hoje. Cara, talvez seja a geração que mais luta com saúde emocional e mental. Né? A gente descobre que o mundo é muito acelerado, o mundo virtual é muito acelerado. Né? E eu tenho 23 anos, para quem acreditar, né? Eu não tenho 23 anos. Eu peguei a transição, gente, né? Da época, não sei se vocês também chegaram a passar. Tipo, quando você não tinha celular e depois tu tinha. Eu cheguei a ser daquele cara que não tinha celular. Por exemplo, tem uma geração que nasceu com celular. Né? O meu sobrinho é incrível. Ele sabe mexer no YouTube. É incrível. Ele sabe passar o vídeo. E esse tempo ele fez uma coisa que eu não sabia. Eu falei, como você sabia, tentado? Né? Como que você sabia? Cara, então nasceram, cara, debaixo assim de uma velocidade de informação muito rápido, e eu não quero combater a inteligência artificial, eu não quero combater a informação, mas eu acredito que isso também muitas vezes deixa a gente vulnerável a um certo nível de ansiedade, de comparação, de informação além do que a gente é capaz de processar. De forma saudável. Então a geração Z está enfrentando muitas batalhas, inclusive se pais estão nos assistindo agora, né, a gente tem ouvido muitas histórias, tenta-se não se divulgar histórias, como a Kelly acabou de compartilhar com a gente agora, de eu fui alguém que tentei me automutilar, né, a ideia da sociedade é, se você falar mais sobre isso, você vai incentivar. Eu digo, até um ponto, porque obviamente nunca alguém queria enfatizar isso, mas que tipo de sociedade é essa que esconde as suas mazelas, que esconde finge que simplesmente que não existe? Eu acredito que essa não é a melhor maneira de a gente crescer, a gente tratar esses problemas, porque algumas coisas precisam ser expostas, porque no final da conta todo mundo sangra em alguma área, todo mundo sangra em alguma área das emoções. Então, para os pais que têm filhos adolescentes, quão importante, né? Inclusive, né? Isso é um spoiler aqui, a gente tem um movimento na Revo que chama Revo ADLs, né, que vai acontecer no último sábado desse mês de setembro. Nós vamos ter especial Revo ADLs Setembro Amarelo, né, para falar sobre saúde mental para pré-adolescentes, né, esse grupo é de 12 a 18 anos, então também a gente vai construir, mas seja qual for a idade, né, durante a própria série dentro da Revo Church, todo mundo vai conseguir se conectar, de certeza, com certeza, né, as pessoas vão conseguir ter coisas que vão trazer para a vida delas. Então, e você compartilhando sobre isso, Kelly, né, já viveu isso é a realidade de muitas pessoas, e muitas pessoas tentam esconder as cicatrizes, mas na verdade as cicatrizes elas nos dão força para vermos o que Deus já fez na nossa vida e sermos um testemunho para que Deus faça na vida de outras pessoas. Amém. Amém. Verdade, essa ideia de isolamento também é na sensação de que só eu passo por isso, né? Sim. Só eu tenho essa dor, só eu tenho esse problema, só eu sinto isso, e na verdade não, outras pessoas também já passaram, e a gente pode conhecer essas pessoas e aproveitar o testemunho delas, né? Aproveitar o que elas passaram e superar os nossos problemas também. Sim. E, na verdade, o testemunho abre uma porta de cura, né? Sim. Porque, assim, a fé, ela é despertada no nosso coração. A Bíblia mesmo fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? Mas eu creio que o testemunho é parte da palavra de Deus. Jesus falou no livro de Apocalipse. E eles venceram
seu testemunho, né? Venceram pela palavra e pelo testemunho. Então, acredito que quando a gente compartilha o nosso testemunho, isso gera fé em outras pessoas para vencer também, para haver esse romper, né? Então, o testemunho, ele abre uma porta de fé para que o que Deus fez na minha vida, faça na vida de outras pessoas. Por isso a importância dos testemunhos, a importância de a gente compartilhar nossa fé, a importância de um convite, né? Eu costumo dizer, nunca menospreze o que um simples convite pode fazer. Então isso é bem, bem incrível. Realmente. Pessoal, vocês têm mais alguma dica especial para o pessoal que está assistindo? Tem perguntas? Será que a galera está fazendo perguntas? Se alguém quiser fazer pergunta. Apertei um botão aqui, tá funcionando meu microfone. Apertei um botão sem querer, tá bom, que bom. Quase que eu estraguei a live agora mesmo ao vivo aqui com 10 milhões de pessoas ao vivo. A gente vai ler. Pessoal, se você está aí assistindo, tem alguma dúvida a respeito da série, alguma dúvida a respeito de saúde mental, algo que você queira perguntar diretamente pro pastor, o pessoal que está aqui, fique à vontade para perguntar. Pergunta agora, escreve aí no chat, a gente vai ler sua pergunta e vai tirar a sua dúvida agora. Aproveita que o pastor Ou tá cale-se aqui, para sempre. O pastor está disponível gente. aqui, ó. Alegria, gente. Qualquer dúvida que você tiver a respeito o que a Bíblia fala a respeito disso, alguma situação que você passou, algum familiar, pode perguntar e a gente vai responder com alegria. Enquanto o pessoal vai formulando as perguntas, né, a gente vai conversando um pouquinho aqui. É tão enfático, né, a gente muitas vezes ter essas estações mais escuras na nossa vida. Né? E o fato é que eu acredito que essa aceleração que aconteceu, essa cobrança por performance, por produtividade, a sociedade mudou, o mundo mudou. Temos que ser francos em dizer, o mundo em 10 anos para cá é outra ideia. Né? Não é a mesma coisa. Existe hoje uma pressão por produtividade, as pessoas querem que você haja como uma máquina. E eu não tenho problema com viver uma vida disciplinada, o meu despertador toca 10 vezes por dia, eu não tenho problema com isso. Só que existem, às vezes, uma cobrança tão grande sobre nós mesmos que a gente, às vezes, não consegue mais simplesmente aceitar nossas limitações. Então, uma das coisas que eu acho incrível, o apóstolo Paulo dizendo, ele fala assim, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Eu acho que quando ele está falando isso, é como se ele estivesse dizendo, cara, o que eu sou é pela graça de Deus e o que eu não sou também é. Porque tem coisas que eu não sou e está tudo ok em eu não ser. E às vezes a gente compara, porque como o Felipe canta bem, né? Mas eu não canto bem. E se você ficar comparando o seu chamado com o chamado de outras pessoas, você acaba se limitando e gerando sentimentos destrutivos, ansiedade, comparação, matando a tua identidade. Então, tudo isso faz parte de uma construção de saúde mental e emocional, né, que Deus vai construindo. Então, acho que isso é muito legal. Sobre burnout. Pergunta sobre burnout, pastor. Eu acho que era o tópico que eu estava comentando, né? Acho que já leu a pergunta antes de ler. Então, né, o burnout, traduzindo do inglês, é como se fosse um estouro, né? Paulinha, professora de inglês aqui, né? Como uma corda que estourou, cara, não deu conta, explodiu, burnout. E quando a gente pensa nisso, a vida é acumulativa. O que eu consigo ver a imagem de um burnout? Você imagina, eu lembro na casa da minha avó, a gente frequentava bastante casa da avó quando era pequeno, e quando a gente é pequeno, você começa em todos os quartos que tem na casa da sua avó, não é? Você fica achar coisas. E ela tinha uma balança pequena, num dos quartinhos lá no fundo, e eu nunca me esqueço que essa balança, né, ela comportava 50 quilos. 50 quilos. E a gente subia em 2 na balança e, cara, a balança dava aquele pá, dava um estouro, era mais do que ela... Era mais do que ela era capaz de suportar, cara. E o burnout, eu acredito que é assim, é uma coisa acumulativa. A gente começa a colocar coisas, carregar coisas, sentimentos que Deus não pediu pra gente carregar, comparações, às vezes acúmulos de tarefa, às vezes esticar demais a corda. Eu vou falar sinceramente com vocês, eu já tive alguns burnouts na minha vida, né? E tem uma frase muito conhecida de um evangelista lá de Gales, né? Ele fez uma grande diferença, né? E ganhou milhões de pessoas para Cristo, mas ele morreu cedo.
Ele morreu, se não me engano, com 28 ou 29 anos de idade, né? E ele falou, Deus me deu uma missão e um cavalo, né? E ele falou, eu matei o cavalo, né? Porque, cara, foi além da conta. Então, assim, muitas vezes quando a gente não cuida os nossos limites, até onde a gente pode ir, né? Eu confesso para vocês, gente, que essa é uma área da minha vida que eu estou sendo trabalhado por Deus. Eu ainda não sou o melhor testemunho nessa área, porque eu acho que eu extrapolei, assim, alguns limites saudáveis, humanos que podia ir, né? E eu sei que a gente é bom intencionado em fazer isso, mas às vezes a gente tem que entender que a gente não é Deus. Então não é errado você querer ser homem, é errado você querer ser Deus. E acho que muitas vezes, gente, eu já extrapolei um limite saudável, né? A nossa igreja é muito intensa, ela cresceu muito rápido e eu me vi em algum lugar me doando, cada pessoa quer um pedacinho, eu vou me doando, e eu cheguei a um clímax que eu senti uma sensação ruim ao abrir meu WhatsApp. Eu não dá conta, entende? Eu só de pegar os caras, eu não queria ver isso. Não sei se alguém em algum tempo da vida já teve que viajar muito no asfalto, né? Viagens muito... E quando você ia pro asfalto, você... Ai, cara... Te dava uma sensação ruim, né? Eu já tive fase que viajava muito, toda semana pra lá, pra cá. E quando eu caía no asfalto, cara, isso era a minha sensação no WhatsApp. E na verdade, isso é um sintoma, cara, de um burnout, né? De a gente, às vezes, tá extrapolando os nossos limites. Deus descansou. E aí a gente não quer descansar, né? No 7º dia Deus descansou, Deus parou, e às vezes a gente não para, cara. Então o burnout é uma consequência, às vezes, de a gente menosprezar o descanso, menosprezar sono, exercícios físicos, boa alimentação, porque tem uma parte que é emocional, e talvez nessa parte de saúde mental, com certeza, maior parte. Mas tem uma parte que é apenas física, né? Eu ouvindo um camarada que ele não é cristão daí agora, ele é simplesmente um especialista na área de saúde e envolvimento de saúde mental. Ele falou que chegou um paciente dele e falou, eu preciso de um remédio. Ele falou, ok, eu vou te dar o remédio, mas com uma condição, vou prescrever para você, que você precisa achar uma farmácia que pelo menos seja a 3 km da sua casa, você vai caminhando até lá e compre. Só te prescrevo com esse acordo, cara, tratado. Depois ele tava falando, cara, no final da conta, a caminhada dele fez melhor do que o remédio que ele ia tomar. Então, assim, tem coisas, cara, que a gente precisa ser capaz de equilibrar na vida. Porque o burnout é justamente uma balança que podia suportar 50 quilos com 100 quilos. Então, burnout é uma realidade hoje, né? A gente tem que dar conta com muitas coisas, rotinas e coisas, e quando a gente vê, às vezes a gente implodiu. Então... vida equilibrada, ser capaz de não menosprezar pequenas coisas, da atenção. Acho que é bem significativo isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é relacionada. Quais são os sinais de que tá demais, né? De que tá chegando no burnout? Todos a gente conhece o limite, né? Todos o que você vê em mim. Tô brincando. Gente, na verdade, só, eu comecei a descobrir, porque eu tive, acho que se não me engano, salvo engano, eu acho que eu já tive uns 4 burnouts na minha vida, né? E eu comecei a ver alguns sintomas assim naturais, por exemplo, lapso de memória. Cara, você começa a se esquecer coisas, tipo assim... Na hora de falar, assim, esquece metade da frase? Eu já tive isso, né? Eu já tive isso, mas assim, ó, cara, eu tava com essa chave agora, onde é que eu botei ela? Todo mundo é atrapalhado, às vezes alguns mais, outros menos. Então, assim, tem pessoas que têm esse hábito, né? Mas vamos ser sinceros, tem coisas, cara, que são sinais. O parafuso não tá batendo mais. Entende? Então, esses dias eu vi uma pessoa, né? Ela tava com um guarda-chuva embaixo do braço e ela, cadê o guarda-chuva? O cara tá debaixo do braço dela, né? Então, a gente começa a ter alguns sintomas, né? E às vezes até, por exemplo, falta de não conseguir dormir bem, né? Mateus, mas se eu estou nesse sintoma, não deveria querer dormir bem, mas já se sentisse cansado e não conseguia dormir, cara, às vezes eu estava tão imperativo, eu estava só fazendo tantas coisas, que eu dizer, cara, eu só preciso cair na cama e dormir. E quando eu caía, eu não conseguia dormir, porque você deixou uma imperatividade tão grande que você não era capaz, então, mais de descansar. Então, só tem muitos sintomas que eles começam, né, aos poucos falar. Então, a gente começa a ver, né, que esses sintomas, na verdade, são uma boa coisa.
Talvez você possa pensar, eu não gostaria de ter febre no meu corpo. A febre é boa. Se você está sentindo febre, é um sinal que algo está errado com o seu corpo. Então, esses sintomas que começam a acontecer dentro da gente, tipo um demasiado estresse, você começa a descontar em pessoas perto de você, você começa a ser grosseiro com pessoas, você começa a não ser capaz de mais manusear suas emoções de forma saudável. Normalmente as pessoas mais íntimas vão sentir, porque a gente é especialista em sorrir publicamente, né? E as pessoas íntimas vamos sofrer quando a gente tira a armadura, elas vão ver nossa lepra, nossa dificuldade. Então tem centenas de sinais que a gente poderia falar, mas sem dúvida esses são alguns, né? Essa tristeza, essa falta de ânimo, esse cansaço demasiado, né? Então acredito que são sinais de um início de um burnout, tem que dar atenção. Ô, Paulinho, mas mais do que falar, né, sobre os sinais, é falar sobre o que a pessoa precisa se atentar, né? A Bíblia mesmo diz, há tempo para todas as coisas, né? E às vezes a gente não entende isso e a gente não consegue dizer não, né? Uma das palavras que mais deveria ter na nossa boca é o não, porque às vezes até coisas que não fazem parte do seu propósito de vida, né? Você quer abraçar muitas coisas e acaba chegando nesse nível, né? Então a palavra de Deus, ela diz, há tempo para todas as coisas. Então aprenda também a dizer não. Dizer não é bom em muitas situações, né? Se não faz parte do teu propósito de vida, se aquilo ali realmente não é uma demanda que você vai conseguir, porque a gente tem que também entender até onde a gente consegue suportar algumas coisas, né? Então, às vezes a gente quer saber muito, como que é, né? Quais os sintomas, mas a gente tem, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente entender sobre tudo isso é que a gente precisa dizer não para muitas coisas, né? Se aquilo às vezes não está compatível com o que você planejou para a tua vida, com o que Deus tem para você também, e às vezes por você não saber dizer não, a pessoa fala sim para todas as coisas, quando ela vê as duas mãos, que é as únicas que Deus te deu, estão mais cheias do que você consegue suportar, né? Então é a gente também conseguir ter esse entendimento. Opa, o próprio Deus deixou isso pra gente. Há tempo para todas as coisas. Então há tempo para trabalhar, para descansar, para ter relacionamento. E se a gente, todas as coisas que as pessoas chegarem pra gente, faça isso, preciso que você faça aquilo, preciso que você entre nesse projeto, entre nessa outra coisa. Quando você vê, você tá cheio de coisas que nem fazem parte do teu propósito de vida, né? E aquilo acaba te causando uma sobrecarga, né? Você fica sobrecarregado e começa a sentir sintomas como esse. Não consegue dormir, não consegue descansar, você tá irritado todo o tempo, você tá parado, mas parece que tá na velocidade, né? Então, é entender. Deus, ele já deixou essa orientação. Há tempo para todas as coisas, nós precisamos respeitar isso. E quando necessário, aprenda a dizer não, principalmente para as pessoas que são íntimas. Às vezes, para as pessoas que são íntimas, que você tem algum tipo de apreço ou até algum tipo de estima, você não consegue dizer isso, né? Não consigo, eu não posso, ou infelizmente eu não vou ter tempo. E acaba que você vai atropelando esses tempos que você precisa respeitar, de descanso ou de se dedicar em projetos que até Deus mesmo colocou na tua vida, né? Então é muito importante entender isso e aprender essa palavrinha pequena, né? Que é não posso abraçar isso, ou não é o que Deus pediu para mim fazer nesse momento, né? E aí você vai conseguindo gerir todo esse tempo que Deus te deu, que é 24 horas, né? Muito bom, Felipe. E assim, até porque, Felipe, para toda coisa que você diz sim, você está dizendo não para outra. Então, às vezes, ao você dizer sim para uma coisa que não deveria estar, você está dizendo não para um propósito real, né? Então, com certeza, muito legal isso aí. Tem mais perguntas aí? Temos tempo para mais uma pergunta? Tem mais uma, talvez, abordar adolescentes, que é algo que a gente não... Legal. Temos uma pergunta aqui sobre os adolescentes. Deixa eu encontrar ela aqui. Pastor, quais são os principais fatores que afetam a saúde mental dos nossos adolescentes? Eu acredito que o pastor já falou um pouquinho sobre a rede social, né? Desde tão jovens estarem em contato com a rede social, tantas informações, né? Tanta a comparação que começa muito cedo hoje, né? E quais são os outros fatores que você acredita que afetam a saúde mental dos nossos adolescentes? Até pra gente estar ciente disso e poder ajudar, poder alcançar, né, uma pessoa, saber o momento de interromper e de ajudar, né, saber o que é normal, o que não é normal, né, como que a gente pode estar ajudando os nossos adolescentes. Legal. Quando a gente pensa a respeito, principalmente no âmbito adolescente, né, a gente tem
a rede social, a internet, ela acelerou muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Então, assim, o fato é que a gente consegue encontrar estatisticamente, por exemplo, assim, ó, mais saúde mental e emocional em pessoas que vivem num contexto isolado. Por exemplo, pessoas que moram num sítio. Você vai ver a saúde mental das crianças muito melhor do que os que moram num contexto de comunidade. Por quê? Hashtag o povo tá maluco? Talvez, né? Mas o fato é que, assim, esses maus hábitos, esses maus padrões, eles também são compartilhados. Então, é só, relacionamentos, gente, são muito importantes no âmbito de você ter saúde emocional ou mental. Né? Eu cresci com aquela frase que dizia, diz com quem tu andas e direi quem tu és. Né? Eu vou falar para você que eu entendo o que isso está tentando dizer. Né? E porque, de alguma maneira, você ganha saúde nas emoções ou te rouba saúde nas emoções que as pessoas você compartilha a vida. E os adolescentes vivem no contexto de colégio, e isso é muito compartilhado. Adolescentes ainda não têm esse filtro muito claro, a personalidade ainda não está inteira formada. Os nãos que o Felipe compartilhava agora, adolescente não sabe dizer não, ele é muito, muito influenciável ainda. Então, assim, ele está nessa fase de vida buscando uma referência, né? Eu diria, assim, para os adolescentes, as piores referências que você pode ter, o cantor favorito seu, a blogueira, cara, assim, não sei que seja o Felipe aqui, né? Não sei que seja alguém cristão, né? Mas o nosso maior modelo é Jesus, mas eu sempre diria o quê? Cara, as tuas referências têm que ser pessoas que exalem a Deus. Cara, tá na mídia. Desculpa a gente bater, e se você é fã, eu não me importo com isso também, você não tem que fazer, eu vou bater do mesmo jeito. Cara, você fica seguindo a Virgínia. Ai, que legal, ai, que legal. Cara, aí você vê um casamento desestruturado, nem tem mais. Você vê esse tipo de coisas que vão levando pessoas. E esses tipos de padrões de vida a gente vai levando pra dentro da gente. Então, aceitando como normal, né? Vai aceitando como normal, cara. E a gente literalmente tem se alimentado, os adolescentes têm se alimentado de muito lixo. Então, eu sempre costumo dizer uma historinha. Quando eu era adolescente, isso é 2 anos atrás, né? Eu me lembro que eu tinha um líder de adolescentes, ele falava uma coisa, a equação: lixo entra, lixo sai. Cara, o que você se alimenta, você vai formar a sua alma com isso. Então, a necessidade de ter bons relacionamentos, a necessidade de estar inserindo debaixo de bons filtros, isso vem um respaldo dos pais aqui, porque pais, na tentativa, eu sou parte de uma geração que os pais eram talvez um pouco mais rígidos, e a ideia era assim, eu vou apenas ser pai, né? E às vezes o chicote comia, né? E nunca foi mal isso, eu acho. E a gente chegou a um outro nível de maturidade de pais, querendo que eu quero ser amigo dos meus filhos. Desde falar para os pais algo, você não precisa, teus filhos não precisam de amigos, eles precisam de pais. E obviamente, como um pai, não é que tem momentos que você vai sentar e ser gente boa, vai ser camarada, vai ser brother, mas cara, você não é amigo dele, você é pai, você é mãe. Então assim, os pais sempre precisam dar filtros para os filhos. Cara, isso você não vai ver, com esse você não vai andar. Por quê? Porque tudo isso molda no final a nossa vida emocional, né? A nossa saúde mental. Então os adolescentes, eles estão muito expostos na geração que a gente está vivendo. Então, com certeza, por causa disso, a gente é capaz de ver muitas adolescentes, né, lidando já desde cedo com isso. A gente, esse tempo faz o quê? 2 meses atrás, eu orava por um molequinho, cara, de 10 anos de idade, que ele se cortou seus próprios pulsos, né? E a gente, durante a série, eu vou entrar nisso, galera, de forma muito forte dessa vez, como eu nunca entrei antes. Existe algo espiritual, correntes do maligno, não sei como você entende isso ou não, mas existe algo que influencia espiritual. O pai do menino havia cometido suicídio, e agora existia ele também com esse mesmo espírito, né? E ele falou pra mim, ele gostou de eu pregando, ele falou que eu gostou do meu tênis, né? Ele se identificou talvez com isso, ele falou assim, ó, pastor, eu gosto de ver você pregar, tem 11 anos, ele falou, e eu queria só conversar com você, eu não falei pra ninguém isso, mas eles fizeram bullying comigo na escola e falaram, teu pai se matou, cara, mas muito forte, muito forte. E ele falou que ele se cortou também, eu orei e repreendi aquele espírito de morte sobre a vida daquele rapazinho, né? Tivemos notícia que ele fez progressos, fez melhoras, mas o fato é o quê?
cara, uma geração que está muito exposta. Então, assim, se a gente não guardar, né, eles como pais, como igreja, a gente vai ter uma geração muito fragmentada na alma. Porque, lembra, o inimigo não pode roubar as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas e se ele roubar a sua identidade, os seus pensamentos, ele ter a sua mente? Com certeza ele é capaz de impedir o que Deus quer fazer. Então o inimigo está furioso com essa nova geração, porque essa geração tem muito potencial daquilo que Deus quer fazer na vida deles. Então acho que é isso sobre a adolescência, entre tantas coisas que a gente podia falar, e na série eu quero tentar envolver isso também. Sim, com certeza. E acho que além desses filtros, desses limites, essa ideia de que o adolescente ele tem essa ideia, essa rebeldia natural, né, pela idade, de achar que ele já consegue tomar as próprias decisões, já tem maturidade para isso, né? E esse entendimento de que ainda não é o momento de dar liberdade para eles tomarem as próprias decisões, mas tá guiando eles, né? Principalmente através do exemplo. Eu acredito que a gente pode falar, eu não sou mãe, né? Não sei por experiência própria, mas eu acredito que a gente pode falar muito para o adolescente, mas nada melhor do que o exemplo, né? O exemplo, ele se sobrepõe a tudo, e os seus filhos, os adolescentes, eles vão estar olhando para você e vão estar fazendo aquilo que você faz. Então, se tu, no teu momento de angústia, você corre para Deus, você vai para a palavra de Deus, você se rende a Ele, os seus filhos vão fazer isso também, né? Os adolescentes vão te seguir nesse caminho. Então, dar um bom exemplo para eles, acho que é essencial. Com certeza, né, entre tantas coisas que a gente construiu, os pais sempre são a maior fonte de saúde ou debilidade emocional e mental, né? Eu vou sincero que eu converso com muitas pessoas hoje, e esses tempos atrás eu ri um pouquinho porque é engraçado, né? Eu sou franco também com as pessoas, confesso. E chegou 2 pais e falaram assim: pastor, você pode orar pelos meus filhos? Eu falei, claro, né? Eles estavam no meu escritório, e eu falei, vocês têm uma coisa específica? Eles falaram, eles estão meio maluquinhos. Os pais falaram, estão muito louquinho da cabeça e coisa. E aí imediatamente eu achei que era uma besteira, eu ri, né? Eu falei, vamos orar. E aí eu não sei que a gente estava mais um minuto ali esperando alguma coisa, e eu comecei a notar o comportamento dos dois. Dos pais. E eu pensei, gente, falar uma coisa pra vocês, loucos são vocês dois. É claro que o filho de vocês vão ser maluco, cara, louco vocês dois, desculpa falar isso pra vocês. Cara, a doideira, olha o jeito que vocês conversam um com o outro, cara, vocês são muito malucos. Então, a saúde emocional e mental, tem batido muito nessa tecla. Você absorve das pessoas perto de você, mas também debilidades também. Né? Normalmente, as nossas maiores dificuldades são a gente herdou das pessoas mais próximas de nós, né? E talvez você falou assim, cara, eu vou ser qualquer coisa, mas eu não vou agir como meu pai agia. E aí depois você se depara você agindo da mesma maneira. Cara, e a gente podia ir muito profundo nisso aqui, né? Mas o fato é que o exemplo, ele nos arrasta, né? Então, com certeza, a família é uma peça fundamental, pai e mãe, dentro da questão de saúde mental em adolescentes. Uma coisa prática sobre isso também é uma comunicação bem aberta dos pais, porque aonde a gente se cala, acaba que o mundo fala, né? Então os pais, eles não podem também ter vergonha de conversar com os filhos sobre tudo, sobre todas as questões, porque a escola está conversando, os amigos estão conversando. Então os pais, eles tirarem essa limitação que ainda existe, uma limitação de aqui eu não falo, aqui eu não vou tocar, aqui eu vou deixar para outra pessoa, para o líder, né, acabar conversando. Falar de forma aberta com o teu filho. Por quê? Porque aonde você se calar, alguém vai falar, e às vezes essa pessoa que vai estar falando vai estar ditando alguns padrões errados. Exatamente. Então os pais, né, que querem a dica dos adolescentes, falem abertamente com o teu filho, comece a falar sobre coisas que você tinha vergonha de falar com o teu pai, fale com ele, porque isso é importante, porque aonde você vai começar a falar, talvez realmente vai ser onde vai destruir padrões que outras pessoas estão comunicando, estão falando, e a própria internet está falando todos os dias, todos os momentos. Então fale abertamente com o teu filho, ele está esperando isso de você também, e talvez não esteja te falando isso, né? Legal, muito bom. Verdade. Então, chegando ao finalzinho da nossa live, eu gostaria de perguntar, pastor, como que você definiria de forma simples o que é ter saúde mental, o que é ter saúde emocional? Jesus, ele veio para nos trazer vida, e vida é abundância. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu não acredito uma vida em abundância, uma pessoa lutando emocionalmente, a pessoa má, triste, em depressão, né?
E eu acredito, Paulinha, que é a gente ser capaz de gerir com a presença de Deus as batalhas que a gente passa na nossa vida. Porque sempre vai ter batalha. Jesus, ele falou, no mundo vocês terão aflições. Então, a presença de Deus, ou melhor, a presença de problemas e de batalhas não significa a ausência de Deus. Mas o fato é que quando a gente acaba criando padrões e a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus, a gente é capaz de vencer essas batalhas na nossa vida. Então, o inimigo ataca a quem Deus unge. Então, talvez a pergunta é, se existe um grande ataque em sua vida, é porque existe um grande propósito de Deus sobre você. Porque não existe um ladrão tentando arrombar uma sala que não tem algo de grande valor lá. Então, se o inimigo tem tentado roubar tua saúde emocional, suas emoções, a sua mente, saiba, tem um tesouro muito grande dentro de você. Então, quando a gente começa a construir as verdades de Deus dentro da nossa vida, a gente é capaz de identificar, cara, isso não é a voz de Deus, isso é a voz do inimigo, isso aqui não tem a ver com aquilo que Deus quer que eu carregue no meu coração. E isso faz a gente crescer, faz a gente ser capaz de administrar isso. Então, encerrando sobre isso, né? Davi, ele fala uma coisa muito incrível no Salmo 23, ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Cara, isso foi coisa muito forte, porque você ser capaz de sentar na mesa com os seus inimigos, graças a Deus aqui é só entre amigos, né? Que salvo e dito, né? E você ainda estar confortável com isso, é um sinal de muita maturidade, é que você está resolvido, que você venceu, você está em outro nível. Porque eu estou aqui com a depressão sentado comigo e ela está tentando me bater, eu estou com ansiedade, ela está tentando me bater, mas ela não me afeta mais, porque eu sei quem sou em Cristo. Então essa construção, Paulinho, eu acredito que é o que você ter saúde mental, você ter saúde espiritual. Então, com certeza, tem muitas coisas de Deus, conexões que vão gerar isso dentro da gente. Perfeito. Perfeito. Tô empolgada, pessoal, por tudo que Deus vai fazer nesses dias. Espero que você também esteja empolgado. Pessoal, a gente fez... vocês fizeram algumas perguntas que a gente não pôde responder, não tivemos tempo, mas participem da série, estejam com a gente no domingo. A partir desse domingo, dia 7 de setembro. 7 de setembro começa a nossa série. São 3 domingos. Quais são os horários das reuniões? 10, 17 e 19 horas. Então são 3 horários todo domingo. A gente tem esses 3 horários, né, habituais na Revo. Chegue cedo, nós vamos conseguir comportar todo mundo, fique tranquilo, né? A gente faz os check-ins, tu conseguir fazer já pela bio do Instagram da Revo, @RevoChurch. Mateus, de jeito nenhum não consegui, nossa equipe estará no local para te ajudar, mas você vai facilitar a sua vida se tu conseguir fazer já, né? Se quiser mandar uma mensagem pro número do WhatsApp da Revo Church, você pode encontrar no nosso Instagram também, ou no nosso site www.revochurch.com.br. Então a gente está esperando todo mundo para esse domingo, né? Seja do qual dos 3 horários ficar melhor na sua agenda, com certeza prepare-se para viver algo extraordinário em Deus. É isso aí, pessoal. Obrigada por todos aí. Boa noite para todos e até domingo. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Se encontramos domingo. Esperamos por vocês.